sequência e continuidade ao nosso tema, né, sobre como se manter puros, a gente vai hoje entrar um pouco mais no detalhe de alguns assuntos, né, bem pertinentes para vocês e para a gente, também para todos, mas a gente vai entrar um pouco mais no detalhe da prática, né, e a gente vai ler diversos versículos. Eu quero que vocês deixem os celulares aí abertos para me ajudar. Vocês sabem que eu gosto que me ajudem a ler os versículos, então já deixem o celular aí na Bíblia. Eu vou pedir para vocês abrirem em vários versículos, porque nada do que a gente falar aqui não vai ter embasamento bíblico, né? Nada que a gente falar aqui vai ser algo que é uma regra imposta por uma religião, ou por uma determinada igreja, ou por uma determinada linha de pensamento religiosa, mas é tudo baseado na Bíblia. Então a gente vai ler bastante versículos e entender um pouquinho das coisas que a gente vai falar aqui. E foi muito bom o contexto todo que a gente deu ontem, né? O preparo todo foi realmente muito necessário, porque senão nada mais faz sentido, né? Se a gente realmente não estiver, assim como Daniel, disposto a realmente escolher fazer a vontade de Deus e agradar somente a Ele, a gente não precisa falar mais nada aqui. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando no que ela falou ontem, que eu acho muito interessante. Eu sempre penso nisso, em alguns assuntos assim, que é sobre contexto histórico, né? Às vezes eu acho que algumas coisas que a gente vê na Bíblia, a gente fala, nossa, isso aqui é porque era naquela época. Isso aqui é porque lá atrás, naquela cultura, daquelas pessoas de 2.000 anos atrás, 3.000, 4.000. Agora não tem como ser assim, é impossível, as coisas mudaram. Afinal, as coisas mudaram. E na verdade, gente, é que assim, eu penso que todos os desafios que a gente tem hoje, e não só relacionados ao que a gente vai falar hoje, de sexualidade, de coisas desse tipo, e de outros desafios que a gente tem, né, hoje, eles já tinham naquela época, né? Eu acho que a grande diferença, eu já falei sobre isso lá em casa também algumas vezes, eu acho que a grande diferença que a gente tem entre os tempos antigos e hoje é o acesso à informação, que antes é algo que era tudo no boca a boca ou no contexto da sociedade ali mesmo, no presente, no presencial, vamos dizer assim, né? Esse acesso à informação que a gente tem hoje não existia. Então, eu acho que talvez isso dificulte sim muito as coisas, né? Porque tudo é muito exposto, tudo é muito divulgado, tudo é muito discutido, todo mundo na internet é formador de opinião, né? Todo mundo na internet é mega especialista, conhecedor de algum assunto suficiente para opinar, ou para falar, ou para influenciar alguém. Então isso dificulta muito, porque a gente ouve muitas vozes, né? A gente vê muitas coisas, a gente acessa muitas coisas. Naquela época não tinha isso. Eu acho que, sinceramente, a grande diferença é essa. Porque eles já enfrentavam desafios. Já existia questão de homossexualidade, já existia questão de orgias, já existia adultério, já existia, porque se Jesus falou sobre isso no Novo Testamento, se no Antigo Testamento era falado, então é porque eles já passavam por isso. Então, acho que só dando esse panorama, né, de descontextualizar e falar que, nossa, mas hoje não tem como. Hoje é impossível porque os tempos mudaram. Eu acho que é apenas só uma forma da gente se apoiar numa desculpa ou em alguma coisa para dizer que eu não consigo porque eu vivo em 2024. Eles deviam conseguir porque eles estavam... E a gente não pode se apoiar nisso, né? Então, eu queria só dar esse... algo que eu pensei enquanto eles falavam ontem. Isso se aplica para vários temas, vários, não é só para eles. E eu queria ler também... eu vou ler esse, tá? O texto de Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempos de procurar e tempos de perder. Há tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. E aí segue o texto. Então, eu também quis começar com esse texto. E vamos orar depois desse texto. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estarmos aqui, podendo falar, Pai, juntos aqui sobre diversos temas, que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, me capacitar para falar sobre isso, mas que o Senhor possa abrir os nossos corações, os corações de todos que estão aqui para receber essa palavra, para, Pai, entender qual é o Teu propósito, qual é a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Então, acho que eu queria começar dizendo que a gente vive numa era da ansiedade, né? E acho que a gente já falou sobre isso também algumas vezes. E a gente quer muito colocar os pés pelas mãos e às vezes fazer as coisas antes do tempo. Então, tudo que a gente vai falar aqui, né, é muito importante que a gente tenha isso no nosso coração, que o tempo de todas as coisas está preparado por Deus, né? E às vezes o tempo dele para um não é o mesmo tempo dele para outro, mas a gente tem que descansar nessa paz de que o tempo de Deus está preparado. Isso é um ponto. E a gente está aqui num grupo bem assim, a gente fala jovens, né? Mas a gente tem... Quem é mais novo? Leônidas? 15? 16. 16, então mesmo né, do Vinícius, tem mais alguém de 16? Daí depois é mais 17 para cima. Então a gente está num grupo aqui que a gente tem pessoas de 16 anos e a gente tem pessoas de 20 e poucos, de 30 e de 40, né? Então a gente está num grupo aqui que a gente tem pessoas que nasceram na igreja, já nasceram na Graça e Paz, ou nasceram em outras igrejas, e ali permanecem desde então, nunca se desviaram, nunca foram pro mundo, nunca foram fazer nada de, entre aspas, né, errado. A gente tem pessoas que nasceram na igreja e foram dar uma espiada, ver como é lá fora. A gente tem pessoas que se desviaram e voltaram. Então a gente tem pessoas diferentes aqui, né, com históricos diferentes, com contextos familiares diferentes, com contextos socioeconômicos diferentes. Então, tudo que eu quero falar aqui para vocês, o objetivo é esclarecimento do que está na Bíblia. Não é para colocar ninguém em nenhuma situação constrangedora de nenhuma forma. E aí, só para explicar também a dinâmica, depois que a gente falar aqui a mensagem, a gente vai fazer uma divisão entre meninos e meninas, tá? Os meninos vão lá para fora passar um frio, cochileando, e as meninas ficam aqui, pra gente poder, se precisar, falar mais abertamente sobre algumas coisas, e a gente já se conhece há um tempo, e a gente tem tranquilidade pra isso. Amém? Amém. Então tá, deixa eu beber um gole de água. E aí a gente vai direto ao ponto para falar sobre um tema de sexualidade, pureza e homossexualidade, tá? E aí eu queria que alguém abrisse para mim 1 Coríntios 6, 18, vai ler do 18 ao 20, por favor. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca com o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Não sou de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Exato. Então o nosso corpo, ele não é mais nosso, né? O nosso corpo, ele foi... Jesus pagou um preço, né, para que a gente fosse templo do Espírito Santo, e assim como a Elise falou ontem, tudo que a gente faz, o Espírito Santo está fazendo junto com a gente. Então, aqui esse texto diz que a gente deve fugir da impureza, da imoralidade sexual, e que tudo aquilo, que todos os outros pecados a gente comete fora do corpo, mas que o pecado sexual, a imoralidade, ele está cometendo contra o próprio corpo. E quem está lá morando em você? O Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que é um ponto de atenção, né, para a gente pensar sobre isso. E o plano de Deus, qual é o plano de Deus então para o sexo? Qual é? Está em Gênesis 2, 24. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles tornarão uma só carne. E quando ele fala tornarão uma só carne, é exatamente isso, é esse momento que foi planejado por Deus para essa prática, né? E ele fala aqui claramente que o homem deixará pai e mãe, então ele está falando ali do casamento. O sexo, por muitos anos, né, e principalmente na igreja evangélica, eu acho que sempre foi pouco discutido e pouco falado, e era mais fácil colocar como tabu e mais fácil colocar como proibido, né? Então não pode, quem fizer, né? E já passei por igrejas que quando acontecia, a pessoa tinha que ir lá na frente, pedir perdão para a igreja inteira, né? Às vezes acontecia, né, ficou grávida, ou sei lá, vai na frente da igreja, é obrigado a casar, uma série de imposições, né? Então era muito mais fácil a proibição e nem falar sobre, porque, meu Deus, é muito tabu, né? Uma coisa que não... E não é um tabu, está escrito, Deus instituiu, Deus criou, e não apenas com o objetivo de reprodução, não é somente esse o objetivo.
O objetivo é que o homem e a mulher, o marido e a esposa tenham o seu momento, sim, de prazer e intimidade dentro do contexto que Deus instituiu. Então não pode ser um tabu, deve ser falado. Assim como, né, hoje em dia querem falar nas escolas sobre educação sexual, eu acho extremamente importante. Porque enquanto não é falado, né, hoje em dia tem muito mais orientação e instrução, mas enquanto não é falado, realmente é feito de qualquer forma, é feito de qualquer jeito, e a gente sabe das consequências, a gente vai falar algumas coisas mais pra frente sobre isso. Então é importante sim falar nas igrejas, por que não? Né? Porque todo mundo vai passar por isso, no tempo que foi preparado para passar. Então não há motivo para a gente tratar isso como tabu, foi criação de Deus, é uma instituição de Deus, e também não deve ser uma obrigação. Então assim, né, também nos tempos antigos era aquela coisa da mulher realmente ser um objeto e ser tratada como uma obrigação, também não é esse o plano. Né? O plano é que seja um desejo dos dois para um momento de intimidade e prazer e relacionamento entre o casal. Alguém abre para mim em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês abstenhais da fornicação. Então é palavra feia? Quem tem uma versão melhor? Como? Imoralidade sexual. Que vocês abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Diz a sua versão. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Tá assim? Não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nossa, tá muito boa essa versão. E o começo fala da santificação, a gente falou sobre isso ontem, né? A gente associou a questão da pureza, como eu posso substituir o que é ser puro, ser santo. Então a primeira parte do versículo já fala isso. Então que essa é a vontade de Deus, que a gente seja santo, a vossa santificação. Que a gente se abstenha da imoralidade sexual. Lê mais um pedacinho que fala depois disso. Que Você vai controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Aí, achei muito boa essa parte. Pela paixão de desejos desenfreados. Né? Por quê? O desejo vai existir. Assim como existe a inclinação para qualquer outro tipo de pecado que a gente cometa. Então, o desejo, a inclinação, ela vai existir. Mas a gente tem que preservar. Aí fala o vaso, né? Seu vaso em santificação e honra. Ou seja, a gente tem que preservar o nosso corpo em santificação e honra. E não mas é o que preciso, é uma necessidade, eu simplesmente vou sanar essa necessidade porque eu tenho vontade. Então é isso, né? Fazer a minha própria vontade. Porque eu tenho esse desejo, então eu vou satisfazer esse desejo da forma como eu achar melhor. E aí você está desonrando o templo do Espírito Santo, você está desonrando o seu corpo, que fala no versículo que a gente precisa preservar. E não fazer, aqui no final fala, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, a gente sabe também, né, sobre o fruto do Espírito, por exemplo, se a gente pensar nessa ótica, né, sobre o domínio próprio. Então, a gente pega e simplesmente ignora tudo para satisfazer um único desejo, que é a minha satisfação pessoal. E a gente também vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, buscar simplesmente o prazer sem nenhuma perspectiva de compromisso, né? Esse é um contexto. A gente tem dois contextos. A gente tem um contexto que hoje no mundo é o mais pregado, é o mais comum, é o não ter compromisso. Por quê? Porque o compromisso envolve compromisso emocional, envolvimento emocional, e o que mais é falado hoje é que isso é ruim. Porque você se envolve emocionalmente com alguém, exige muito, demanda muito, né? Você precisa se esforçar muito. Então vai lá, tá com alguém, pega alguém, vai embora, se puder, no meio da noite, melhor ainda. Não quero nem acordar no dia seguinte e ver se a pessoa vai embora, né? E isso é o normal no mundo. Quem não faz isso é o errado. Quem não faz isso é o estranho. Nossa, sério, você vai se envolver, vai namorar? Ai, credo, namorar? Não namora. Isso daí, quando eu tiver uns 40 anos, eu penso nisso. Né? Eu quero pegar o máximo de pessoas possível, experimentar, ver o que eu gosto, o que eu não gosto, testar, né? E jogar no lixo.
Só que enquanto você está fazendo isso, você não está só jogando o outro no lixo, você está se jogando no lixo também. Porque vai criando uma série de experiências, talvez algumas boas momentâneas, né? Algumas muito ruins, talvez algumas traumáticas, e depois para você resolver aquilo, vai talvez levar a vida inteira. Depois haja terapia, né, Paulo? Bom pro Paulo. Bom pro Paulo. Paulo vai ter um monte de paciente lá, Nicole também depois. Para resolver aqueles traumas, aquelas bagagens, talvez leve uma vida inteira. E aí você também vai levando isso para os outros relacionamentos, né? Ou para o outro relacionamento. Talvez aquele relacionamento que realmente vai ser o seu marido, a sua esposa, tá? E você vai já levar toda aquela bagagem, toda aquela experiência, todo aquele trauma, né? E não é esse o propósito de Deus. Então tem esse contexto que é o do descompromisso desenfreado, como fala no versículo. Então eu vou indo. E tem também falar, não, mas eu não penso assim. Eu tenho um namorado, eu só quero fazer com ele mesmo, né? Tá tudo bem. Eu não vou ficar com ele pra sempre, então qual é o problema? O problema é que o versículo fala que o propósito disso é para quando o homem deixar o seu pai e deixar a sua mãe e se unir à sua mulher. Então, o que tiver fora disso, biblicamente, sim, está errado. Né? A gente não pode maquiar essa verdade, né? E falar, não, mas vamos lá, vamos pensar por esse lado, vamos pensar... É uma escolha que a gente vai fazer. Né? É uma escolha que a gente vai fazer. Então, esse tipo de experiência que a gente vê no mundo, e talvez vocês pensem assim, ah, mas eu não faço isso, você tá falando um negócio que imagina que eu, né, não tenho essa vontade de pegar cada dia um e tal. Mas é importante a gente saber o que a Bíblia fala até para fora, até para quando a gente precisar falar com alguém sobre isso, ou quando a gente for trazer alguém para a igreja, ou quando a gente for evangelizar um amigo seu que tem dúvida, tem curiosidade de saber, como é que você faz, como é que a Bíblia fala. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Então esse tipo de comportamento, né, que hoje é comum no mundo, é justamente esse comportamento de usar. Então você transforma as pessoas em objetos, né, e a única busca é satisfazer o próprio prazer. Na verdade, a pessoa não está nem preocupada com o outro, né, o problema dele, depois ele que lide, né, com isso. Eu quero satisfazer o meu prazer. Então eu vou ver o que é melhor para mim, eu vou testando, eu vou vendo o que é melhor. Então, quando a gente faz isso, a gente não está preocupado em agradar, primeiramente, a Deus, né? Então, a gente está preocupado em se agradar. Então, nós somos os nossos próprios deuses, né? O meu corpo, a minha vida, né? O meu desejo é o meu Deus, né? Então, você simplesmente rasga tudo aquilo que a gente falou ontem, né? De Daniel, mesmo quando ninguém estava olhando, ele decidiu colocar Deus em primeiro lugar e agradar a Deus. E você também não está preocupado com o outro, né? E a gente tem, sim, responsabilidade com o outro. A Bíblia fala isso, não é o tema aqui, não é o contexto aqui, mas a gente tem sim uma responsabilidade sobre o bem-estar do nosso próximo. Então, quando a gente faz isso, a gente também está pouco se lixando para isso, não é verdade? Mais um versículo, 1 Coríntios 7:5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Peraí. 7:5. Então não é. Tá errado. É um que fala, não vos defraudeis uns aos outros. Qual será que é? Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Desfraudeis. É o 5. 7:5. Não, esse não é Não se privem defraudeis. um ao outro. Peraí. Que a versão achar desfraudar vai ser difícil. Peraí. Não, é que o contexto é casamento, é cerca do Eu casamento. joguei pra ontem, pra amanhã. Só que eu tô sem o negócio aqui. Deixa eu ver. 1 Coríntios 7, 5 a 8. Ele fala de novo. Não vos desfraudar, senão é isso aí. É um texto que a Nicole estava lendo. 1 Coríntios 7, filha. É verdade, é verdade. Sim. Quando ele fala não nos defraudeis, aqui o contexto aqui, a palavra é muito diferente, né? Mas seria no contexto de você não ultrapassar limites, né? Não ultrapassar os limites do respeito uns com os outros. E isso também não fala somente sobre o ato do sexo em si, né? Tem muito mais coisa envolvida. Então, o nosso comportamento, o comportamento de vocês, né? Enquanto jovens solteiros, vamos dizer assim, porque
né? Quem não é casado é solteiro, né? Então, assim, o comportamento de vocês enquanto jovens solteiros tem que respeitar essa questão, né? Da intimidade, o que eu estou fazendo, que eu estou passando do limite do respeito, de defraudar o outro, né? Então, se preocupar com isso também. Como a gente se comporta, né? Em relação à pessoa do sexo oposto, talvez, né? Eu tô tendo um comportamento decente, vamos pensar assim, né? Ou eu tô fazendo algo já com uma segunda intenção. Então, o defraudez aqui é nesse sentido. Carol, tem Cânticos 2 fala o seguinte: não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. É isso. É o momento certo de você despertar o amor e de você agir no tempo certo, né? Tem o tempo certo para você despertar e o tempo certo para você provocar. Seria nesse tempo. Seria nesse sentido, a defraudação. Sentido, exatamente. A forma como você se comporta, né, em relação ao sexo oposto, em relação a outra pessoa, sem nenhum tipo de, né, não tem nenhuma intenção pura, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que também tomar cuidado com isso. Então, um passo antes, né, da questão sexual em si, porque isso também é importante. Isso também envolve o nosso compromisso em agradar a Deus, em preservar o nosso corpo e também preservar, vamos dizer assim, a saúde emocional do nosso próximo, tá? Mais um versículo, Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Mais um versículo que fala mais também sobre o contexto do casamento, da fidelidade, né, da preservação ali, e também falando que o plano de Deus para o casamento é esse, fala do leito, aquele momento da intimidade. Então são só vários versículos que trazem aqui pra gente que realmente é o plano de Deus para o casamento, né? E aí tem algumas áreas de atenção que a gente precisa tomar cuidado e que podem nos ajudar a nos preservar disso tudo. Então, eu vou ler aqui em Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui está falando especificamente do adultério, mas o contexto serve para esse tema também. Então, por exemplo, mas eu não faço nada, né? Mas começa onde? Começa no pensamento. Então, a gente precisa prestar atenção, esse é o primeiro ponto de atenção, prestar atenção nos nossos pensamentos. Então, quando a gente leva os nossos pensamentos cativos à vontade de Deus, à palavra de Deus, preenche isso com o conhecimento da palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo, os nossos pensamentos vão ter menos espaço, né, para se voltar para isso. Então, aqui fala do adultério, mas é aquele olhar que você já olha para a pessoa sempre com segundas intenções, o pensamento já vai para outro lugar, já vai pensar em outra coisa, porque é ali que começa, né? Começa ali. E aí dali vai um passinho, para falar alguma coisa? Tem uma expressão que me marcou há muitos anos, que é do Max Lucado, que ele fala olhos passeadores, usando esse texto. Então é quando você olha e você dá aquela olhada, né? Sabe aquela olhada não sei se eu vou usar uma expressão que eu podia usar aqui hoje, mas assim, aquela coisa do cara que passa... Isso aí é meio velho. Não é? Mas é aqueles caras que trabalham em obras, eu não posso falar o termo, talvez, mas é aquele cara maravilhosa e tudo mais. Que aí ele fala do lance do Max Lucado, fala de olhos passeadores. Essa questão de você não adulterará, você não vai adulterar, não é o ato mais, né? O que Jesus está trazendo para nós é uma elevação de padrão aqui, né? Ele estava falando, falaram que é só o ato, mas não é. Se você olhar e já desejar, né? E aí o Max Lucado fala olhos passeadores, o Zé Bruno fala, o Zé Bruno é o vocalista do Resgate, dessa banda maravilhosa que a gente ama, ele fala que é a segunda olhada. Ele falou isso até no SOS da Vida, ele fala, é uma segunda olhada. Se você dá a primeira e você fala, nossa, deixa eu olhar de novo, porque aí é onde está a questão. E quando você vai, quando você está falando isso, a gente está falando de sexo e tudo mais,
E a gente não pode esquecer de todo outro contexto, talvez a gente vai falar isso quando separar e tudo mais, mas quando você pensa nessa coisa do desejo, às vezes o que acontece é que você fala, não, mas eu não tenho relacionamento, eu não tenho a questão do relacionamento do sexo em si, mas e a masturbação? Que é uma questão de desejo da mente, onde você vai, você deseja olhar, nossa, você precisa... É a mesma coisa, né? É o mesmo ato que você faz com um desejo, de repente, em alguém que entra nessa questão de eu não adulterei, eu não cometi, não, eu nunca fiz sexo, mas e a questão de fazer o sexo sozinho, né? Que é a questão da masturbação. Entra um pouco nessa questão aqui desse texto de fazer essa cobiça, né? Desculpa aí. Cometeu o pecado ao próprio corpo, né? É a mesma questão, né? É a mesma questão. Você tá antecipando uma situação, né? A tia Carol falou, tem uma regra, Deus estabeleceu algo, tá lá em Gênesis, né? Então quando você faz algo fora disso, né? O texto fala, junta o homem e a mulher e sai de longe dos pais. Aí fala, não, beleza, tá bom, eu já moro sozinho com a minha namorada, então eu posso fazer, não. Tem a questão do casamento, do matrimônio, tem uma questão até mais profunda sobre pacto de sangue, quando você tem a questão do ato sexual, do rompimento do ímen da mulher e tudo mais, que é uma questão de sangue, os pactos no Antigo Testamento, se você quiser falar sobre isso, fala, você vai saber provavelmente mais que eu. A questão do rompimento do ímen tem a questão de pacto de sangue, então tem uma questão muito profunda, que é isso que a gente está tentando trazer para vocês, dessa questão mesmo, entendeu? Então assim, tem a questão do sexo, um propósito para o casamento, como a tia Carol disse com muita sabedoria, é a questão de hoje, a questão do... Eu sou tiozão, né? Eu não sei, cara, sempre tem alguma novela, o José Wilker tá numa novela, ele chega em casa e fala pra mulher, se prepara aí que hoje eu vou te usar. É a Gabriela. Hoje eu vou te usar. É a Gabriela. Mano do céu, eu vou te usar, hoje tu pega e dá uma panelada na cabeça do cara. E tudo mais. Então tem essa questão, quando você fala essa coisa do não adultério, então os caras se pegavam aí, se eu não adultero, eu não vou adulterar, beleza, mas eu vou desejar, mas eu posso me masturbar, mas eu posso fazer isso, porque eu não tô adulterando, não. Se você pensar, entendeu? Pensar, e aí não é nem a questão também da masturbação, é antes. Se você pensar em alguém e desejou de alguma forma, que aí já... Segundo Jesus, exato. É que Jesus, ele coloca não só esse tipo de coisa, mas todos os outros padrões. Assim, quando ele fala amai o próximo como Deus amou. Você fala, não tem como, porque eu não vou dar o meu filho por ele, então eu não vou. Justamente, porque ele vai levar o padrão num nível tão alto que... Não ele vai levar o padrão do nível tão alto, ele vai esclarecer o que é ter uma vida com Deus. Sim, entendeu? Porque o cara falando adultério, mas eu posso fazer tudo. Eu não mato, mas eu posso odiar meu irmão. Exato. Entendeu? Não é porque isso. Eu tô falando que é pra todos os contextos, né? Sim, então, quando ele todos. fala, que pra mim o mais alto é ame ao próximo como Deus vos amou. É inatingível pra gente é ser humano, é inatingível pra gente. Mas é justamente para mostrar que na nossa própria força, na nossa própria capacidade, a gente não vai conseguir. Porque talvez eu não matar a Nicole é possível. Eu me controlo, vou embora e não vou matar. Não vou pegar um revólver e vou matar ela. Mas na minha cabeça eu matei. Nunca mais vou olhar na cara dela, eu nunca mais vou falar com ela, pra mim ela morreu. Então eu matei na minha cabeça e no meu coração. E Jesus quis dizer que isso é a mesma coisa que eu pegar um revólver e atirar nela. Então a questão do pensamento aqui é a mesma coisa. Só que você vai falar, mas tia, é impossível, né? É impossível. Passou a mulher aqui na minha frente, passou o menino aqui no CrossFit. Como que eu faço? Não sem tem camisa. como. Menino treina sem camisa, eu não tenho culpa. É assim, cara. Eu vou ter que sair do CrossFit. Não, eu também não vou sair. Vai, se precisar, vai, que eu posso Aí que tá, né? Mas assim, é justamente a gente se condicionar a saber que aquilo sim é pecado e eu me render a Cristo e pedir perdão, né? Deus, eu fiz de novo. Olhei o tanquinho do menino. Me perdoa, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. É muito difícil pra mim. Eu não consigo. E aí você vai só pedir perdão e seguir a vida? Não, você vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai pedir pra conversar com o pastor, vai fazer tudo que estiver ao seu alcance e usar tudo que puder, porque vai ser uma luta diária. A questão dessa visão é essa objetificação da pessoa. A partir do momento que a pessoa ela é vista, a imagem dela
é um objeto para o meu prazer. Legal. A partir do momento que eu olho para uma pessoa e eu desejo aquela pessoa sem conhecer, ela é só uma coisa. E a partir do momento que a gente olha para alguém como uma coisa, isso é totalmente contra o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus é o amor. O padrão de Deus para o relacionamento sexual é um amor tão grande da pessoa deixar tudo para construir uma família nova com aquela outra pessoa. Então, enquanto a gente não entender que há uma objetificação dentro de todos nós e que isso precisa morrer junto com essa paixão desenfreada, a gente ainda não atingiu o padrão que Deus deseja. Esses olhos passeadores só existem porque nós não temos o amor que Jesus diz que a gente precisa ter. Porque a gente olha as pessoas como objeto, porque a gente olha as pessoas como se elas devessem nos servir. E não são só os homens que olham as mulheres assim, as mulheres também olham os homens assim. Então a gente precisa entender que pessoas são muito mais do que os seus invólucros, porque várias vezes a gente descobre isso, mas é tarde demais, né? A gente já se envolveu, a gente já tomou na cabeça, a gente já se arrependeu, a gente já foi feito de palhaço de objeto, aí a gente descobre que aquela pessoa tão linda e maravilhosa não valia nada. Mas quanto que a gente também objetificou aquela pessoa pela primeira vez que a gente olhou? Então a gente precisa entender que relacionamento, a base do relacionamento é o que existe por trás daquele invólucro, que pode ser bom ou pode ser ruim, mas as pessoas são além daquilo que os nossos olhos veem, né? Por isso que é a questão do atento para tudo, né? Sim. Porque a gente às vezes quer atropelar algo, não dá o tempo, né, de esperar, conhecer, de sentir no coração, porque eu quero rápido, eu preciso, tô desesperado, eu tenho certeza, eu tô apaixonado, né? Ou enfim. E aí, em 2 Coríntios 10:5 diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, que é justamente o que eu estava dizendo sobre quanto mais nossos pensamentos estiverem voltados para a palavra, para a busca de Deus, menos vai ter espaço para esse tipo de pensamento. Tá? E aí, Mateus 6:22-23, quem pode ler? Os 6, olhos 22. são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. 24. Não. Aí acho que é o que o Leandro quis dizer. Se precisa sair do crossfit, então sai. Aqui fala sobre aquela questão dos olhos. Então, o primeiro ponto que eu falei de atenção era os pensamentos. E o segundo ponto de atenção, a gente já falou várias coisas aqui sobre os olhos, mas são os olhos. Então, se eu sei exatamente o que me faz, qual é a minha maior tentação, o que me faz realmente pecar, então eu estar em determinado lugar, eu assistir determinada coisa, eu ver determinado Instagram, eu tenho que parar de ver. O texto se é o teu olho que te leva pro inferno, você arranca o olho, entendeu? E aí, hoje assim, se isso fosse uma realidade hoje, a gente estaria, por muita gente, eu não teria um olho hoje, tô falando sério. E esse é o meu testemunho, a gente falou, sabe o que eu estranho do Instagram? Porque eu vi um post de 2 pessoas, de irmãos em Cristo, se provocando. Cara, isso, naquele momento isso me fez, foi exatamente isso. Naquele momento isso me fez tão mal que eu falei, eu não quero mais ver isso. E eu saí do Instagram por causa disso. Quando a gente tava brincando sobre isso, porque, e pra mim foi um olho que eu arranquei, porque eu gostava, como vocês gostam. Eu gosto, vira e mexe a tia Carol, mostra coisas pra mim, que eu tenho certeza, eu falo, cara, eu podia ter de novo o Instagram pra ver essas coisas. Porque eu me divirto, mas naquele momento, arrancar o olho foi isso. Então, arrancar o olho, às vezes, sair do crossfit, desculpa. Arrancar o olho vai ser deixar de seguir alguém no Instagram. Arrancar o olho vai ser deixar de acessar um site. Arrancar o olho vai ser deixar de participar de um grupo do WhatsApp. Arrancar o olho vai ser deixar de acessar algo, de abrir o e-mail de alguém. É isso que entendeu? Porque tudo começa no olho, né? Bloquear alguém. Bloquear alguém, exatamente. Então hoje a gente não vai... Imagina, se todo mundo tivesse que arrancar um olho hoje, mas o arrancar do olho hoje, no nosso contexto, são essas coisas. O que te faz pecar, né? Então assim, ir naquele lugar, então eu não vou. Entendeu? É falar com aquela pessoa, então com muito respeito eu não vou falar. Então é essa questão do olho, né? Essa questão do olho que faz, que é o gatilho, né?
todas essas coisas, muitas vezes, a gente tem um gatilho. Então, qual é o gatilho para isso? Então, assim, a gente precisa realmente tomar cuidado com o olho. E hoje, na era que a gente vem, gente, tá vindo pra cá, não sei se vocês viram, a gente veio em comboio. Eu até brinquei com os meninos. Passou um cara aqui numa carrocinha. Vocês viram a carrocinha? Vocês viram o que ele tava fazendo? No celular, não. Aqui, ó, na carroça. Não vi. O cavalo, uma carroça, tô falando, mano, nós estamos aqui em 1910, o cara na carroça aqui, ó. Eu brinquei com os moleques, ó, na carroça no YouTube. Mas foi o que eu falei Entendeu? no começo, que eu acho que essa questão da informação, da era da informação, dificulta sim bastante coisa. Né? Então não é que naquela época era outro contexto, eles não passavam por nenhum desses desafios, eles não passavam por nenhuma tentação, era muito mais fácil. Não, não era. Né? Porque o ser humano foi o ser humano desde o dia 1, onde ele comeu a maçã. Né? Ele passou já logo de cara a tentação. Então eles passaram por tudo que a gente passa, nada diferente. Eu acho que o acesso à informação é sim um dificultador de tudo. Porque você, com um clique, você acessa o que você quiser. Com um clique você manda a mensagem para que você quiser. Você lê o que você quiser, você vê o que você quiser em um clique, em questão de 1 segundo. Isso antes não existia. Então, por ser mais fácil isso acaba dificultando. Então, eu acho que essa questão do olho, de arrancar, e acho que vai no extremo o versículo justamente para mostrar o quanto é difícil, porque ninguém, em sã consciência, arrancaria o próprio olho e jogaria no lixo. Né? Então, é para mostrar o quanto é extremo uma atitude que eu preciso tomar, mas se eu precisar tomar para eliminar essa porta, né? O texto é para te levar pro inferno. Então você fala, Sim. se for o olho que te leva pro inferno, é melhor você ir sem o olho pro inferno, é melhor você ir sem o Instagram pro céu, ou sem uma amizade pro céu, do que você ir com amizade para o inferno. Pra nós, não tem preto no branco aqui, a gente tá dizendo... Não é preto no branco. Desculpa o termo também, que eu não sei se eu posso usar esse. Pode, não sei se eu posso usar esse. Tipo assim, é uma questão da gente, do nosso relacionamento com Deus, do quanto a gente vai viver essa vida de pureza, de separação, de santidade, e o que isso vai proporcionar para nós. É claro que a gente é perdoado, que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, entendeu? Mas é o que Paulo fala. Então, por causa disso, a gente se chafurda no pecado. Então, já que eu posso... eu vou fazer sexo todo dia à noite e de manhã eu peço perdão. E a misericórdia se renova. Aí no mesmo dia você vai lá à noite, faz de novo, aí no outro dia você pede perdão. Aí tem todos os impactos que a tia Carol... Eu tô falando muito, né? Todos os impactos que... Desculpa aí, tia Carol. Todos os impactos que vai ter, porque as consequências, gente, entendeu? Não é uma questão só de... No final, então um dia antes de eu morrer, eu peço perdão e eu vou pro céu. Não, é a questão de todas as consequências. A questão do céu e inferno é o final, né? Mas a gente tem todas as consequências, tanto boas quanto ruins, nessa vida mesmo, né? Não vai ter jeito. Então, quais são as consequências? E aí, entrando nesse tema, emocionais e espirituais disso tudo. A primeira a gente já falou bastante, que são os relacionamentos superficiais. Então, é a banalização dos relacionamentos, do envolvimento, do próprio sexo. E aí, o que isso causa, né, emocionalmente falando? Sentimento de vazio, né? Perde totalmente já o propósito de tudo, você já não sabe mais para que aquilo serve no final. Tem gente que até cria bloqueios, né? E não, assim, aí depois quando for realmente casar, vai ter uma pessoa pra vida inteira, vai levar uma série de bloqueios, e bloqueios estou falando físicos mesmo até. Então, é o vazio, você não sabe mais direito para que serve. A desvalorização, você se sente desvalorizado, não se sente respeitado, e é muito difícil recuperar tudo isso depois. A questão da tristeza mesmo, de sentir o seu coração partido, ou seja, se envolveu com a pessoa, criou a intimidade com a pessoa tal, e acabou. E muitas vezes, é o que eu falei, ninguém está nesse contexto de, não, realmente eu quero experimentar, testar. Não, foi um relacionamento que talvez você achou até que ia ser para sempre. E por isso foi nesse nível. E aí acabou que não foi, né? Porque isso acontece. E aí acabou mal, todo mundo saiu machucado, todo mundo saiu ferido, todo mundo saiu triste, e aí você precisa depois consertar isso de alguma forma. E calma. E também tem uma questão das comparações, né? E isso é muito importante. Eu também ouvi isso quando eu era muito nova, muito adolescente, né? Quando você já testou com várias pessoas, e aí você vai casar, e aí você vai comparar, né? E aí isso também vai gerar uma série de problemas. Então, tudo isso são as consequências que a gente falou que a gente vai ter nessa vida. Aí a gente pode pensar o seguinte, a gente tem, né, e não é pra ninguém falar aqui, mas assim,
Alguns vão dizer assim, cara, e agora? O que eu faço? Porque eu já fiz tudo isso que você falou, de repente, né? Eu já passei por essas experiências, já aconteceu comigo, eu já saí destruída de um relacionamento, eu já fiquei traumatizada, eu já me senti desvalorizada, eu já me senti abusada, passei por tudo isso. E aí a notícia boa é que Deus pode fazer, eu posso dizer isso muito, assim, de experiências que eu vi, né? Deus restaura. Deus pode, com certeza, trabalhar seu coração, na sua alma, na sua mente, para restaurar. Eu já vi, eu conheço exemplos de pessoas que realmente vieram do mundo cheio de bagagem, cheio de relacionamentos passados e experiências, e a pessoa teve um encontro real com Jesus e falou, eu entendi, e eu quero seguir esse novo padrão agora. E seguiu. E Deus foi fiel para restaurar aquilo, para restaurar o coração, a vida da pessoa, e deu tudo certo. Né? E conseguiu, e casou, e aí... Então, assim, não é algo impossível. Você fala, nossa, mas eu já fiz tudo, e agora? Né? Então, eu tô todo errado aqui, né? Vou pro inferno já agora, já vou... Não, né? Deus tem poder para restaurar, completamente. Basta a gente abrir o coração e deixar que Ele faça isso, tá? Então, a gente faz uma pausa aqui nesse primeiro tema de sexo em si, né? Para entrar num outro tema, eu acho que vai ser um pouco mais curto, que é sobre a homossexualidade. É muito importante a gente falar disso também, né? E até, como eu falei antes, para a gente também saber para fora o que a gente precisa dizer, o que a gente tem que dizer, o que a Bíblia diz, o que Deus pensa sobre, porque muitas vezes a gente também se esbarra nessas coisas, mas será? Até as igrejas agora estão... Tem igrejas de, né, homossexual, estou usando o termo homossexual, que eu sei que hoje não é mais o termo principal usado, né? Tem muitos outros termos, mas eu vou usar esse. E a gente sabe que até as igrejas mesmo, hoje em dia tem igrejas para isso, não, aqui você pode, aqui você... Então, e aí? Né? O que a Bíblia afinal fala? E a gente vai ver aqui, tá? Eu vou ler aqui nessa versão, se alguém tiver essa tua versão for melhor, Nicole, você relê para mim, por favor. Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Quer ler aí? 26 e 27, por favor. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até essas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Tá. Então esse versículo já diz que o natural é homem com mulher, e que aí fala inclusive das mulheres, né? Não fala só dos homens, fala tanto os homens quanto as mulheres deixaram o que era natural e se envolveram uns com os outros, e por isso eles receberam o devido castigo. Em Levítico 18, 20, e Romanos é Novo Testamento, tá? Só caso alguém diga que, mas isso só tá no Antigo, no Novo já começamos lendo Romanos. E Levítico 18, 22 diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então Deus usa essa palavra algumas vezes que é bem pesada, né? Abominação. Então para Deus, nesse texto aqui, quando um homem se deita com outro homem, é uma abominação. Acho que não tem muito pano para manga aqui, para discutir, né? 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem. Pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Então, mais uma vez, ele está colocando aqui uma série de, vamos dizer assim, de práticas que não têm parte no reino de Deus, e uma delas é o homossexualismo. O Felipe quer falar. PS, falei exatamente esse texto para as crianças há 2 semanas atrás. Para as crianças? Entendeu? Como assim, Felipe? Vamos falar sobre isso depois. Tava no material. Não, mas não com esse contexto, né? Para falar de todos os restos das coisas, né? A gente usa muito mesmo esse texto material de criança, não é verdade? É que aí fala os efeminados, né? Em outra versão acho que fala os efeminados, talvez eles tenham nem entendido o que é isso. Passivos ou ativos.
Tem coisa que a gente nem quer explicar. A gente fala não quer assim, explicar, ai, né? os ladrões, os efeminados, caluniadores. Pra criança a gente perguntar, quê? Pula um, pula dois. Você pergunta ladrões? Ladrão a gente explica o que é. Os assassinos, eu não pode. Quer falar alguma coisa? Não, eu tô falando pra ela, falou do material efeminado e tudo mais, tem coisas que a gente não quer nem explicar. Eu falei, a gente não fala isso pro Caio e pra Liz, a gente nem sabe como falar ainda, né? Enquanto não trouxe Tipo a assim, pergunta abertamente, não foi Não, ou quando a gente achar que É. que é o momento, porque, como ele falou, cara. Aí assim, né, a gente tem uma polêmica assim que a gente pensa, né? Mas como alguém se torna homossexual? Como isso acontece? A pessoa nasce, não nasce? É porque teve um trauma na infância? É porque foi abusada? É porque teve uma referência feminina a vida inteira? Ou não? É biológico? Não é? E existem milhões de estudos nesse sentido, existem milhões de teorias, existem milhões de coisas. A Bíblia fala algo a respeito disso especificamente? Não. A Bíblia não fala a origem, como isso se acontece, né? A Bíblia fala apenas sobre ser algo que agrada a Deus ou não, né? E isso está bem claro. Então, tem um outro versículo aqui, esse não está escrito aqui, então alguém lê para mim, Romanos 7, 21, 25. Não, Romanos 7, do 21 ao 25, por favor. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer esse bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Não está falando especificamente do homossexualismo, mas podia até ser aplicado no tema anterior, né? Que a gente, a nossa carne, a nossa inclinação vai ser fazer exatamente o contrário do que é a vontade de Deus, porque é a inclinação do pecado que foi desde Adão. Mas que a gente leva a nossa mente à obediência de Cristo. E, então, assim, nossa, mas então como é que faz, né? Se eu sinto dessa forma, eu conheço alguém que sente dessa forma, o que a gente faz agora? Assim como qualquer outro pecado, né? O pecado da imoralidade sexual, o pecado da mentira, do ódio ao irmão, é da mesma forma que vai ser tratado. Levando a obediência de Cristo e colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, buscando que Deus preencha seus pensamentos, para que os seus pensamentos não tenham espaço para isso. Quando acontecer, como a gente falou aqui, né? Que olho que eu tenho que arrancar para poder seguir, que pessoa que eu tenho que bloquear, que lugar que eu não tenho mais que ir, é da mesma forma, como qualquer outro pecado. Peraí que só não virei a folha aqui. Então, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, é a mesma coisa do controle da nossa mente, do controle do nosso pensamento, para que Deus possa preencher. Peraí. Exato. Então, assim, de acordo com a Bíblia, a gente tem todos esses diversos versículos. Tem mais alguns aqui, mas acho que não são específicos, então não vou ler todos. Mas, da mesma forma, a Bíblia está bem clara quanto a esse tema, né? Eu acho que não deixa uma margem de dúvida, como muitas vezes a gente tenta também colocar num contexto histórico, enfim. E assim como eu falei no começo, se está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, é porque aquilo já estava acontecendo normalmente, né? Então não tem nada a ver com data, com ano, com geração, né? Tem a ver com o ser humano, tem a ver com o desejo pecaminoso do ser humano. Então assim como aconteceu há 2.000 anos atrás, continua acontecendo. E da mesma forma, a Bíblia condena e a Bíblia não dá essa abertura. Agora, como que a gente vai, então, também tratar essas pessoas, né? Como é que a gente trata essas pessoas? Da mesma forma como a gente trata todas as outras, com base no amor de Deus. A gente ama o próximo, independente da escolha. Porque é muito também, na igreja, aí de novo, né? Assim como o sexo foi sempre um tabu na igreja evangélica e tal, quantas
pessoas, eu não sei vocês, mas eu posso dizer por mim, quantas pessoas que são homossexuais que vocês conhecem que vieram de igreja? Né? Que no passado falaram, eu era da igreja. Já fui na igreja tal, tal. Talvez na minha geração tenha mais, né? Mas assim, por quê? Porque era aquele assunto que não é falado, não pode, é proibido, simplesmente é mais fácil falar que é errado, e quem faz é condenado. É condenado, ninguém nem pode falar com ele, melhor não fica perto, uma coisa até suja, imunda, né? Mas assim como é engraçado que a gente às vezes quer categorizar os pecados ou categorizar esse tipo de coisa. Então esse aqui é o mais grave, né? Esse aqui não é tanto, né? Esse aqui é... E não é assim. Tudo bem, a Bíblia fala realmente que o que peca contra o próprio corpo, peca contra o Espírito Santo e tudo mais, mas assim, é tratado da mesma forma. Então assim como a gente vai tratar qualquer irmão da igreja que cometeu qualquer tipo de pecado, e qualquer pessoa que pode ser da igreja ou que venha de fora e que tem, ou tem essa prática, ou tem essa inclinação, ou quer lutar contra, vai ser tratado da mesma forma. Falando, a gente vai sempre falar a verdade em amor. Então, assim, a Bíblia fala isso aqui. A pessoa tem uma escolha a tomar. A Bíblia fala isso aqui sobre relacionamento. A Bíblia fala isso aqui sobre sexo fora do casamento. A Bíblia fala isso aqui sobre amor ao próximo. A Bíblia fala isso aqui sobre alcoolismo, que a gente vai falar à noite. A Bíblia fala isso aqui. Agora a pessoa não quer, o que eu faço? A pessoa não quer fazer. A gente vai expulsar da igreja, como era feito antigamente, a gente vai rejeitar, a gente nunca mais vai falar. Cadê o amor nisso, né? Aonde que está o amor? A gente vai amar as pessoas da mesma forma. Mas a gente nunca vai poder deixar de dizer a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E a gente não pode ignorar isso. Quer falar alguma coisa? Complementar? Então, assim como eu falei do tema anterior, né? Tá, e agora? Como é que eu faço? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para conversar. Eu tenho um amigo, tenho uma amiga, ou eu mesmo, ou sei lá, né? E a gente vai instruir e vai ajudar em oração, em instrução, em tudo que for necessário, né? Porque a Bíblia é bem clara e a gente está aqui para saber o que a Bíblia diz e, assim como Daniel, para agradar a Deus e buscar a vontade dele para nossas vidas, amém? Você terminou? Posso? Terminei. Tá, rapidinho, tem até um Colossenses 3,5, é o texto que você tinha aí, que eu tô colando o teu material aqui. Não seja controlado, numa versão de inglês, uma versão contemporânea, né, no inglês assim, não seja controlado pelo seu corpo. Mate qualquer desejo pelo tipo errado de sexo. É assim, a questão do homossexualismo, do sexo e tudo mais, é pecado como qualquer outra coisa, beleza? Eu tenho um pecado, eu sou glutão, tá? Eu tenho vários, na verdade, esse é o mais que eu preciso tratar. Se eu te tratasse ele, eu tava com 105 quilos que eu tô agora. Por isso que eu não tô no beliche, gente. Então assim, você pode ter um outro pecado. Fofoca, tem avareza, tem inveja, mentira, tem vários. Então todos esses têm que ser tratados. Por quê? Porque a gente propósito para nós, isso tem a ver, não é com uma decisão. Assim, foi muito bom ontem. Porque não é uma questão de decisão, eu quero ser santo, eu quero ser puro, não. É uma identidade, é a nossa identidade. Ser santo e puro. 1 Pedro fala lá, 1 Pedro 1, 15, 16, sede santos porque eu sou santo. A nossa identidade, a nossa essência é a essência de Deus, a essência de Cristo. Por isso que a gente vai fugir dessas coisas. Então assim, a gente não pode olhar para as pessoas e pôr um X nas costas. Esse cara, nossa, o cara que fuma, o cara que tem um vício numa droga, o cara que tem uma tendência homossexual, o cara que faz sexo fora do casamento. Nossa, não, pecado é pecado, não existe diferença, não existe um critério, uma lista do que é pior e o que é melhor. O que existe sim são as consequências disso, né? A questão do homossexualismo é assim, Deus é poderoso para fazer o que ele quiser e assim, a gente pode orar e a gente pode ter uma situação, um milagre ali, e a pessoa que tem uma tendência, um desejo, aquilo pode sumir e vida nova, se constituir uma família, se for assim, tem que ser e tudo mais. E você pode ter situações que o desejo tá lá, beleza? E aí você tem uma vida inteira vivendo uma luta entre o desejo e a prática. Que é a questão de você fugir do pecado. É a questão de se arrancar o olho. Então, e a gente tem situações, pessoas próximas de nós,
que temos exemplos disso na nossa igreja, sem especular nada, tá bom? A gente tem gente na nossa igreja que decidiu, né? Falou assim, ó, eu não me vejo numa outra situação, mas eu vou lutar minha vida inteira contra isso. A gente conheceu pessoas, conviveu com pessoas, não convive mais, que teve um histórico de homossexualismo a vida inteira e depois de muitos anos tomou uma decisão de não quero mais isso. A minha vida não é entendeu depois de muitos anos o propósito de Deus e de alguma maneira tenta buscar não viver mais essa realidade. Como a gente tem gente que continua uma luta, mas entende que se faz, como a Bíblia, como tem Jesus fala sobre o eunuco, me faço eunuco por Cristo. Então assim, é aquela questão. Paulo mesmo, cara, maior, fora Jesus, para mim, o maior do Novo Testamento, não tenho dúvida que é Paulo, né? Tudo que ele deixou para nós e tudo mais. Paulo fala, ó, eu tenho um espinho da carne. Se vocês forem pesquisar, tem várias teorias sobre o espinho da carne de Paulo, beleza? Que ele tinha uma enfermidade. Tem teorias que falam sobre homossexualidade. Tem várias teorias. O que seria esse espinho da carne de Paulo? E Paulo fala, ó, eu vou lutar a vida inteira com isso, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu quero fazer, eu acabo fazendo. Entendeu? E é uma luta que é uma luta que a gente vai ter, irmãos. Eu sempre brinco com essa coisa da glutonaria. Vocês vão ter lutas a vida inteira, não tem vida fácil aqui. A gente está aqui de passagem, olhando para o dia que a gente vai para o céu e a gente vai ter paz e alegria lá. A gente vai viver sim, no mundo tereis aflições, mas eu tenho bom ânimo. Isso vai nessa luta. Pode ser uma luta contra a homossexualidade, pode ser uma luta que a gente vai ver à noite com álcool, com drogas, pode ser uma luta questão de sexo, pode ser uma luta com a comida, pode ser uma luta com a inveja, pode ser uma luta com a mentira. A gente vai viver sim a busca por sermos puros, porque essa é a nossa identidade. Então, nós cremos que Deus pode arrancar o espinho da carne, o que não aconteceu com Paulo, mas pode acontecer com as nossas vidas. Ou pode ser que não, que a gente vá conviver com esse espinho e vá sempre ter que escolher ser santo, escolher ser puro. E aí a gente pode ter que arrancar algum olho, ter que cortar alguma mão nesse caminho para que a gente possa se manter santo e puro diante de Deus, tá bom? Só mais uma coisa que eu lembrei aqui, que é muito importante, né? Eu falei como a gente trata essas pessoas, esse tipo de coisa e tal, que é com amor e tal. E eu tô lembrando de como Jesus tratou. Em todos os exemplos não tem nenhum caso que ali deixe claro que a pessoa era homossexual, mas como ele tratou, né, a mulher adúltera, como ele tratou o cobrador de impostos, como ele tratou todos aqueles... A mulher samaritana, como ele tratou... Sim, mas eu queria dizer que aqueles que eram condenados pela sociedade, né, que eram colocados como... a escória, que ninguém queria perto. Então, como ele tratou essas pessoas, é a forma como a gente tem que tratar também essas pessoas. Porque a gente vê na mídia, tanto a gente vê dois extremos, né? Eu vejo isso muito claro. E aí, de novo, a porcaria da internet atrapalhando às vezes, né? A gente vê dois extremos. A gente vê o extremo da extrema condenação, né? Então, aqui nem entra, aqui essa pessoa não vai nem ter vez, aqui isso é pecado, isso é uma abominação, como diz lá em Levítico. E tem o extremo do aqui essa igreja aqui, putz, é pra eles que eu fiz, né? Então, a gente não pode esses dois extremos, né? Acho que a gente precisa ter cuidado, porque a gente não faz isso com outros tipos de pessoas que trazem outros tipos de pecados. E às vezes a gente vai fazer assim. Quando eu falo a gente, não é vocês, tá? Eu tô pensando aqui na igreja, né? Na instituição igreja, né? Não só Graça e Paz, mas a instituição igreja do Brasil ou fora, não importa. E tem países também com culturas diferentes, que vão tratar de forma diferente, pensando mais no Brasil. Então, às vezes a gente vê coisas na internet, falando abertamente, publicamente, coisas que aí eu me envergonho de ver aquilo. Porque aí eu, de repente, alguns de vocês sabem que eu tenho amigos homossexuais. São pessoas que eu conheci lá na faculdade, e lá na faculdade eu falei de Jesus, até uma vez foi na igreja, o outro chegou a ficar numa outra igreja na Bola de Neve, depois saiu. Mas são pessoas que sempre souberam meu posicionamento, porque eu criei um relacionamento com essas pessoas em que eu tinha abertura para falar. A pessoa quis seguir a vida dela, cara, e tá tudo bem. Então, tá tudo bem assim, né? Pra mim tá tudo bem, né? Eu não tenho mais, eu fiz a minha parte ali, né? E assim, eu tô querendo dizer o seguinte, eu me envergonho às vezes quando eu vejo na internet alguém falando assim de forma tão agressiva em relação a isso. Porque não fala de forma tão agressiva em relação a outras coisas, né? Então me incomoda. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque essas pessoas têm
o direito a receber o amor de Deus e o nosso amor em nome de Deus, em nome de Jesus. Então eu não posso ser um portador do amor de Jesus, um representante, e falar com essa agressividade e falar sobre essas pessoas parece com ódio, né? Parece que eles falam com um certo ódio, como se eles fossem defeituosos, leprosos, né? É que aí já vai no âmbito do próprio preconceito, acaba se apoiando, na verdade, da Bíblia para trazer o seu preconceito, aquele sentimento que está dentro daquela pessoa. Verdade. E aí não é isso, nem isso está escrito na palavra, né? Você se apoia na verdade, mas ao mesmo tempo você tem amor no seu irmão, independente de qualquer coisa. Eu me sinto de uma forma que parece que eu me coloco num patamar mais importante ou maior que o dele. Esse pecado não tem, né? Eu acho que quando você julga alguém assim dessa forma, né, que a gente vê na internet, que não é só um julgamento, né, que é uma coisa ruim, é Um assim, ataque, você é um ataque. Exato, Diz é um mais ataque. sobre você do que sobre a pessoa que você está julgando, que você está atacando, Exatamente. sabe? Então diz mais sobre algo que você passou na vida ou algo que você se sente tão inferior às outras pessoas que você precisa atacar alguém para se sentir melhor. Então diz muito mais. Eu sempre brinco com as minhas amigas que quando você tem alguém que não gosta de você e te ataca de forma gratuita, é uma pessoa fubanga. Se você vai olhar e falar assim, tipo, a pessoa não se sente bem com ela mesma e o ataque dela diz mais sobre ela do que sobre a pessoa que ela tá julgando. Então eu acho que esse lance do homossexualismo, acho que são pessoas que têm problemas pessoais e internos e elas precisam atacar outras pra não ver e não sentir aquilo que tá dentro dela, sabe? Uhum. Mas também, da mesma forma, a gente também não pode se curvar, né, a toda a movimentação também que existe hoje em dia, né? É como se a gente fosse obrigado a engolir, a aceitar absolutamente tudo que é colocado, e se você não engolir ou não aceitar, você também... Tô dizendo assim, em relação a todo o movimento que tem mesmo hoje, né? Econômico, cultural, político, tudo, né? É muito forte. Isso sim, é muito mais forte que antigamente. É que tem uma quebra de padrão, né? Porque você percebe assim, o padrão de Deus é que o sexo é para o casamento, para homem e mulher dentro do casamento. Ponto. Homem e mulher dentro do casamento. Aí algumas pessoas aceitam o relacionamento fora do casamento, como ok. Mas condenam absurdamente se esse relacionamento é entre pessoas do mesmo sexo. E esse relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é tão errado quanto um relacionamento fora do casamento. Porque ambos fogem do padrão de Deus. Então, essa hipocrisia é que é ridícula. Porque existe um único padrão, que é o padrão da palavra de Deus. Todo o resto é imposição, religiosidade, e só serve para poder afastar as pessoas. Então, a gente às vezes tolera quem se relaciona fora do casamento, porque a gente não tem absolutamente nada a ver com o que cada um tá fazendo com a sua vida, mas a gente condena aqueles que têm relacionamento com pessoas do mesmo sexo, como se eles não pudessem fazer parte da nossa vida. Então, essa parte dessa hipocrisia, quando a gente olha para a palavra de Deus, é que precisa quebrar. Ou a gente ama a todos indistintamente, e a gente vê que o nosso coração é que precisa se arrepender, ou então a gente abraça esse padrão como um padrão divino e a gente prega a todas as pessoas, falando, o padrão de Deus é esse, e essa é a vontade de Deus para sua vida, e tal. Isso também ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. E batendo tipo, no assunto que vocês falaram sobre o olhar, a pessoa ser homossexual ou transar antes do casamento é tão pecado quanto você olhar pra alguém e desejar. É tão pecado quanto você se olhar no espelho e se objetificar e querer ser desejado. E querer trocar ideia com uma pessoa só pra gastar o seu tempo, porque não é o tempo certo. Então, tipo, o que a gente fala aqui sobre o pecado da homossexualidade, sobre sexo, sobre isso tudo, é tão pecado quanto o mais básico, que eu acho que seria, sei lá, o quanto mais básico, mais difícil é pra gente entender que é errado. Porque, a gente cresceu na igreja, a maioria aqui, não sei. E a gente sabe desde pequeno, sexo é depois do casamento. Então, os meus pais têm uma história muito legal. Tá, mas eu sou adolescente e eu tenho vontade de sei lá, ficar com tal pessoa. Isso não é um problema. Só quando eu pensar em casar, que aí eu vejo se eu vou casar com alguém carente o suficiente pra não querer transar comigo. E aí, só que no momento que a gente tá agora da nossa vida,
ainda assim na nossa vida a gente pode fazer a vontade de Deus. Agora, é isso. Você falou um negócio que a gente acaba não abordando, que a gente fica tanto, hoje as coisas avançaram tanto, né? Antes a gente falava muito de ficar, porque era um negócio que sexo era realmente um tabu. Hoje sexo está normal, né? Eu falei até isso pros meninos, não falei muito, eu preguei pros meninos ontem no carro. Eu falei, eles ficaram me zoando. Pô, pregação, sexta-feira, isso e aquilo. Eu até fiz uma conta aqui, porque é um número interessante pra gente saber. Tem Olimpíadas, começou essa semana, né? Vai até 11 de agosto, ontem foi a abertura e tudo mais. Tem 6.800 atletas olímpicos lá, 6.800 atletas. Eles distribuíram 300 mil preservativos para esses 6.800 atletas. Se eu dividir isso, dá 44 preservativos por atleta. Então, nesse período, até 11 de agosto, eles estão imaginando que cada atleta... É verdade. Então, assim... É um mês? Não, é um mês. Começou segunda-feira. Que dia nós estamos? Não, mas até 11 de agosto. 20 dias. Menos de um mês. 20 dias. Então, assim, imaginando que cada um vai fazer sexo 2 vezes por dia, que sabe mais. Por quê? Porque isso é normal. E não é errado. Pega lá. Agora, toda a questão emocional, a gente falou sobre isso no carro, foi o Felipe que falou, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Gente, qual foi o legado da Olimpíada? Um filho que teve um relacionamento com alguém que foi embora, que tudo mais. E teve, então, assim, mas é que a gente tem... O sexo é muito comum hoje, mas voltando no que eu ficar, é a mesma coisa. A mesma coisa do sexo fora do casamento. Você fica, vou testar, vou dar um beijo aqui, vou dar um beijo em outro, é normal. Numa noite eu beijei vários. Então, é a mesma coisa, é o mesmo... mas é só um Padrão. exatamente, o padrão de pensamento é o mesmo. E você vai encontrar várias coisas. Essa semana eu estava lendo sobre uma parada chamada... Deixa eu ver se eu estou atualizado ou estou velho. SOAKING. SOAKING. Alguém ouviu falar sobre isso? SOAKING. Soaking. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então eu estou animado. Musical de pregação, não é? de pregação? Hã? É o fundo musical de pregação. Não é isso não. Tá bem longe disso. Tá bem longe disso. Veja só, isso está surgindo nos Estados Unidos no meio da igreja do cristão, que é uma prática sexual que é penetração sem movimento. Ah, já falou. Ouviu? Então, exatamente isso. Eu li sobre isso. Porque não é pecado. Porque como não tem movimento, não tem rompimento, provavelmente não tem rompimento de ímã e tudo mais. Para ter prazer. É normal na igreja. Está sendo isso normal. Os jovens cristãos estão aplicando isso. Não, eu só faço a penetração e sem o vai e volta, porque isso não vai ter rompimento, eu tenho menos risco de rompimento. Normal, uma prática está surgindo, verdade, na igreja dos Estados Unidos. Eu li essa semana. Então, tem muitas coisas tentando, muitas invenções, muitas coisas para poder banalizar e poder deixar normalizada a questão do sexo. Você falou ficar também, nós queremos que ficar errado. Namorar? Pode namorar, vai ficar noivo e tudo mais. O que acontece? Nós não vamos nunca, eu e a Tia Elise, não vamos nunca, Graça e Paz, nunca, até que a gente esteja por aqui, né? Não era a ideia do pastor Silas, não é a minha ideia, não é a ideia da Tia Elise, chegar aqui e falar assim para vocês, tirem seus filhos da faculdade, levem e ponham eles para vender picolé na praia. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Por que nós não vamos fazer isso? Porque a gente tem qual posição, se vocês não sabiam, qual a posição da Graça e Paz sobre sexo? Sexo no casamento. Falamos, está aqui claro. Ninguém tem mais dúvida. Qual a posição da Graça e Paz sobre homossexualidade? Pecado. Homem e mulher. Porque é o que está na Bíblia. Não é uma posição minha, da Tia Elise, da Tia Carol. Não. É a posição da Bíblia e do que a Graça e Paz crê. E assim, para nós é muito mais fácil, de repente, seria muito mais fácil a gente impor algumas coisas. Então é o seguinte, se tem um risco de ter sexo antes do casamento, é porque a pessoa namora. Então, para a pessoa namora, e ali, então, primeiro semana, primeiro mês, dá um beijo, daqui a pouco tá beijando o pescoço, daqui a pouco a mão é passeadora, e você vai num caminho do sexo. Então, o que é mais fácil fazer? Não corte, beleza? É verdade, é mais fácil, porque você, então, não beije, se não beija, não vai ter o risco de a intimidade aumentando, então você faz a corte, que quem não sabe, a corte é um relacionamento onde você se conhece, é um namoro sem beijo, sem contato físico, e você vai até o casamento.
isso é um jeito de você vender picolé, beleza? Porque é mais fácil. Você põe uma regra e pronto. E tem algumas coisas que você tem que impor pra... É que nem você fala tomada. Você fala pra criança, não põe o dedo na tomada. Beleza? Ponto final. Você não quer muito explicar. Ontem eu tava descendo o barranco com o Caio e o Calice. Eu falei pra eles, vocês tomem cuidado. Porque se vocês derem mancada aqui, a gente vai se ver só no céu. Pô, ficou um silêncio. Aí o Caio, que o Caio é muito assim, ele é bem sincero, ele falou, foi forte, hein, pai? Eu podia ter explicado, então, veja, isso é o vender picolé. Eu podia ter falado, filho, é o seguinte, se você pisar falso aqui, tá vendo que tá escorregando? Tá vendo que não é tão, que é muito íngreme? Se você pisar aqui, você pode escorregar. Se você escorregar, você pode rolar. Se você rolar, você pode quebrar uma perna, um braço e até pode quebrar um pescoço. Se você quebrar um pescoço, você pode morrer. Eu podia, mas eu fui mais rápido, entendeu? Porque pra criança, direto. Porque pra criança, a gente tem que falar algumas coisas. Não põe o dedo na tomada, eu não vou, em algum momento depois eu tenho que explicar que tem energia, eletricidade, que dá um choque, que é uma carga de 220 volts, etc, etc. Então a nossa intenção não é falar para vocês aqui por um X e falar, vão vender picolé. Não, a gente quer falar para vocês que é lá na faculdade que vocês vão ser luz, vocês vão ser trevas, vocês vão ser luz, e vocês vão se posicionar, e vocês vão falar, eu creio nisso. Entendeu? Não, a Graça e Paz está aberta para homossexuais, para qualquer pessoa, para todos, entendeu? Por quê? Porque o que mede o relacionamento com a gente é amor. A Carol falou dos amigos dela, eu adoro os amigos dela. São pessoas divertidíssimas, podem ir na minha casa, não tenho problema nenhum com isso. A Graça e Paz crê nisso. Agora a gente nunca vai mandar vocês vender picolé. A gente vai fazer que vocês entendam qual é a verdade da palavra de Deus e que essa verdade seja realidade nas nossas vidas. Não é porque a gente escolhe, mas é porque é a nossa identidade. Vocês precisam entender isso. A identidade de vocês é ser pessoas puras, ser pessoas santas. O que controla vocês é essa pureza, essa santidade. É Deus que controla vocês. A gente é escravo de Deus, a gente não é escravo do sexo, a gente não é escravo da beleza, a gente não é escravo da comida, a gente não é escravo do álcool, a gente não é escravo da mentira, da inveja, do seu auto-amor, que a Nicole falou. Não, a gente é escravo, a palavra é forte, mas na verdade é um escravo bom, porque a gente é filho, a gente foi comprado por um alto preço para ser filho, a gente é filho de Deus. A gente é filho de Deus, e a nossa identidade é uma identidade de pureza. Então a gente vai viver isso com muita graça, sem imposições, né? Se tiver que arrancar um olho, a gente arranca o olho, mas o meu padrão que eu fiz, eu não vou aconselhar você nunca a sair do Instagram de jeito nenhum. A gente vai falar, sai do Instagram, e eu já fiz muito isso, já quebramos muitos CDs, porque a gente não podia ouvir música do mundo. Hoje eu ouço mais música do mundo, e isso não faz nenhum impacto na minha vida, assim como a gente admira. Gente, pô, que legal, que música boa e tudo mais. Então a gente não vai chegar aqui pra vocês e vai dar um manual de regras pra vocês, seria muito mais fácil, mas a gente vai fazer com que vocês entendam que vocês são nossa identidade é uma identidade de pureza, é uma identidade de santidade. Experiência própria. Eu tenho testemunha, a tia Carol tem testemunha, a tia Elise vai ter testemunha, várias pessoas vão ter esse testemunho de como algumas atitudes que foram tomadas, algumas escolhas que a gente fez na nossa vida, na nossa adolescência, foram uma bênção hoje na nossa vida de adulto. Então, o que a gente quer é ajudá-los a enxergar esse caminho. Através do que? Através da palavra de Deus. Através daquilo que Deus quer para nós, que é uma identidade de santidade, que é uma identidade de pessoas que são puras. Eu não tenho dúvida que o que Deus quer para nós é o melhor. Então, se Deus quer para nós o melhor, o que está na palavra de Deus, com certeza é o melhor. Então, o que a gente está compartilhando com vocês é o melhor para vocês, porque a gente ama vocês. A gente quer que vocês caminhem nessa santidade, nessa pureza, porque é a melhor escolha que vocês vão fazer, tá bom? Eu gostaria de dar uma dentro desse contexto que é, tipo, o quão importante, eu falo muito por mim como jovem, porque, assim, é importante a gente entender o que é pra realmente não vender picolé, porque muitas vezes a gente já entrou nesse assunto com a Bel, tipo,
às vezes você priva alguém ou você só dá uma ordem para alguém e muitas vezes aquilo vai incomodar a pessoa. Por exemplo, não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada por quê? E a pessoa começa a se questionar e começa a ir atrás daquilo que não é explicado. Então, quando eu chego aqui como jovem e vocês me explicam qual que é a identidade da minha própria igreja e o que eu devo seguir como pureza, é muito mais fácil para mim falar, não, agora é isso. Do que você ficar naquela, tipo, não saber o não por não. Tipo, não, não faça isso. Como você falou para o manual de regras. E a gente tava falando, tipo, muitas das pessoas que a gente conhece que foram privadas e fizeram, por exemplo, a gente vê na igreja, tipo, sexo só depois do casamento. Quantas pessoas a gente conhece que fizeram sexo antes do casamento porque às vezes não teve o ensinamento do porquê isso era o certo, do porquê isso era o errado. Eu, como jovem, acho isso muito interessante porque a gente entende aquilo que deve ser feito e o porquê que deve ser feito. Só queria dar esse adendo mesmo, porque é uma coisa muito que a gente vê muito no cotidiano. E quando as pessoas são privadas de fazer o que elas querem, parece que dá mais vontade de fazer. E quando a gente entende aquilo que deve ser feito e por que deve ser feito, é mais... Acho que é uma coisa mais, tipo, não, então é isso que eu tenho que fazer, e porque eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer. A gente prega na igreja sobre conceitos que são aplicados em todas as áreas da nossa vida. No relacionamento, quando a gente fala de amor, a gente está falando de amor no relacionamento do cônjuge, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os irmãos e tudo mais, entendeu? Só que algumas contextualizações são importantes. Então, quando a gente separa um grupo de jovens, como a gente está aqui, como a gente tem na nossa casa, a gente quer tratar de assuntos que são mais específicos para os jovens. E a gente precisa tratar de assuntos. Porque dificilmente a gente vai ter uma mensagem. A gente poderia ter essa mensagem na igreja. Mas talvez é um público que não tenha tanto sentido, porque você tem famílias e tudo mais, entendeu? Então, a gente tem que tratar talvez num grupo diferente. E por que eu estou falando isso? Porque um outro ponto importante é, vocês têm que ter em nós, eu, tia Carol, a pastora Elise, vou falar pastora agora porque é importante isso. Vocês precisam ter isso nos seus líderes, naquelas pessoas que estão, a liberdade de você mandar uma mensagem e pedir um socorro. Você precisa ter a liberdade de falar, eu preciso esclarecer uma dúvida. Eu tenho dúvida nisso. A gente quer que vocês façam isso. Por mais que a gente vive uma vida louca, seja difícil, às vezes marcar um café demora 2 semanas, mas a gente marca. Por quê? Porque a gente quer que a gente instrua vocês. Eu, como pastor, não gostaria que você tirasse uma dúvida de algo que você tem no Google, beleza? Se você tem uma dúvida sobre questão de qual a vontade de Deus para isso, a gente quer que você pergunte para mim, pergunte para tia Elise, pergunte para tia Carol, o que for, porque a gente quer poder ajudá-los, de novo, não é criar uma regra, colocar uma regra, é ajudá-los a entender qual a vontade de Deus para a vida de vocês, entendeu? Ah, mas o pregador tal falou diferente. Então, ele está falando baseado no quê? É na palavra? Mas é na pura palavra, que é o que a gente ensina. A gente sempre gostou de falar isso sobre a Graça e Paz. A Graça e Paz prega o evangelho puro. A gente não quer pôr cereja nenhuma e nenhum bolo, cara. A gente quer falar o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é isso aqui, entendeu? Então a gente vai seguir o que está. Então vocês têm liberdade. Vocês têm liberdade. Era bom que a gente pudesse todo mês estar aqui com esse tempo de qualidade com vocês, entendeu? Porque o tempo que a gente tem aqui é de qualidade, de aprender, de crescer, de ter comunhão, mas a gente não consegue. Então, a gente tem, sim, vocês precisam ter esse canal aberto com a gente, com liberdade, de falar, cara, eu tenho uma dúvida, eu preciso de uma ajuda, entendeu? E é isso, esses temas precisam ser tratados assim, entendeu? A proposta é a gente separar um pouquinho aqui, a gente vai separar, nós vamos lá só os meninos. Então vamos falar lá, eu com vocês, vamos falar lá um pouquinho, beleza. Mas pode ser que ainda vocês tenham dúvidas que vocês não querem falar na roda dos amigos. E aí vocês vão falar comigo, vocês vão falar com a tia Carol, falar com a tia Elise. Explicação, né? Quando a gente entende a nossa identidade em Cristo e o porquê não fazer aquilo. Até porque aposto que muitos de vocês já explicaram, mas vocês vão casar sem fazer sexo e vocês não vão saber como é que é. Tem que ter um test drive. Vocês vão casar com a pessoa e não vai ser bom. Por que vocês não fazem? E muitas vezes a gente fala, por que eu não faço? Realmente, eu vou ter um casamento frustrado, vou casar com a pessoa, assim, vou estar amarrado o resto da minha vida com a pessoa, e aí eu não vou gostar? Quando a gente entende, quando é explicado pra gente o porquê de não fazer, não é só uma questão carnal, né, enfim, é sobre a nossa espiritualidade. Então, as coisas ficam mais fáceis, vocês vão poder responder, tipo, não vou fazer, porque... Eu não preciso disso. A gente as relações vão muito além
do sexo, entendeu? É muito, no seu casamento, amanhã depois vai dizer, não gostei disso, mas existem outras coisas, existem coisas que podem ser resolvidas. Você não precisa provar e fazer sexo com várias pessoas pra saber se você gosta ou não, se aquela pessoa é melhor na comparação. Então, fica mais fácil de entender, né? Ó, eu tinha 28 anos quando eu casei com a tia Carol. A gente casamos virgem, eu casei virgem. Então até 28 anos eu não tive nada, nenhuma questão sexual, nem masturbação, beleza? Eu era um ET, até no meio da igreja eu era um ET, porque você tinha outras pessoas amigos que a gente sabia que se masturbavam, e eu brincava, os caras falavam, não é possível que tu não se masturba, tem 28 anos, coisa flor da pele, e eu casei assim, de 28 anos, nessa questão, beleza? Tipo assim, o casamento é além do sexo, beleza? Você tem respeito, a idade vai chegando, a libido vai diminuindo, daqui a pouco você tem 70 anos e tudo mais, você vai precisar de ajuda se você quiser fazer sexo uma vez por ano e tudo mais, Então o que acontece? Em cima do que a Bia falou, o que eu e a Carol fazemos quando a gente está sozinho no nosso momento de intimidade não for sexo, eu nunca vou saber. Porque é o que a gente faz, eu e ela, porque a gente descobriu juntos, eu e ela. Entendeu? A gente não fez test drive, a gente não testou ninguém. Eu não sei como seria, eu não sei como era com uma outra pessoa, porque a gente tem o meu momento, meu e dela. E é ali que a gente tem prazer, e é ali que a gente vai buscar eu, de alguma maneira, trazer um prazer pra ela, e ela, alguma maneira de trazer prazer pra mim. Então eu falo, vocês vão fazer sem teste? Quem vai fazer que gostar? Estamos ali, eu e ela junto, como é que a gente não gosta daquele momento de intimidade meu e dela? Entendeu? É daquele jeito, talvez teria um outro jeito de fazer, teria outras posições, outras situações, talvez os 50 tons de cinzas vão mostrar outro jeito pra gente fazer, mas na verdade é que nós casamos ali virgens, e a gente tem ali, depois de 28 anos ali, temos os nossos momentos de intimidade. Calma, 28 anos. Depois de 28 anos eu Tá. tive os Você meus falou, momentos. parece que a gente tá junto há 28 anos. Depois de 28 anos depois de 28 anos que eu não tinha nada, eu comecei a ter ali os meus momentos de intimidade. Inclusive, na nossa noite de núpcias, as pessoas falavam pra mim que dormiam, estavam cansados. Eu falei, dormiu com cacete. Eu esperei 28 anos pra poder, eu não vou dormir nada. Nós vamos fazer o que tem pra fazer aqui. Então, depois de 28 anos esperando, a gente tem ali os nossos 15 anos casados, nossos momentos de intimidade, é ali que a gente se ajeita. Então, assim, não precisamos fazer teste, é ali que a gente é feliz, é ali que a gente tem prazer. E é isso, entendeu? E é isso. Eu acho que todas essas questões que permeiam, tipo, a questão do desconhecido, a questão é meio que, eu acho que acaba sendo uma questão espiritual também. A tentação vem de diversas formas, seja tipo com a questão da indecisão, tipo, pô, eu não vou conhecer, eu não vou entender e tudo mais, e tipo, acaba que um momento desse, tirando dúvidas e trazendo questões de todos os pontos, acaba ajudando a fortalecer o entendimento com Deus e acaba ajudando nessa intimidade de não trazer a margem do desconhecido, acabando fortalecendo o inimigo em relação a isso. Então, muito importante. Muito bom. Mas alguém quer falar no conjunto, a gente vai se fazer... Mas assim, nós vamos separar sempre a regra, né? Daqui a pouco a gente, não sei se você pensou em algum tempo a voltar. Não, se acharem que não precisa separar também, a gente fica à disposição ao A longo gente do separa ali, mas assim, eu vou lá com os meninos. Se em 2 minutos eles não quiserem falar nada, tá liberado, entendeu? Sim, Porque sim. ou a gente pode ter uma conversa de 40 minutos, que vai ser bom de 1 hora, não tem problema nenhum. O Vini quer falar. Rapidão, teve uma coisa que eu aprendi que eu acho muito legal, eu acho, nessa área de sexualidade e tudo mais. Tá lá em Gênesis 2:7. Vai dizer assim, aqui. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Essa palavra ser vivente, quando a gente vai pegar o original, é nefesh. E nefesh significa fome. Fome e sede. Então o Senhor, quando Ele cria a gente, a nossa alma, a gente é criado com fome e com sede. E eu lembro que na aula que a gente teve sobre isso, a professora falou sobre quais tipos de, às vezes, migalhas, sabe, de amor e de todas essas outras
coisas que a gente sente desejo, a gente tem se submetido quando o Senhor ele tem um banquete pra gente de amor, sabe? Então, muitas vezes a gente se submete a situações horríveis, a gente experimenta de coisas ruins, quando o Senhor, ele tem tudo que a gente precisa, sabe? Tudo que a gente precisa a gente pode encontrar nele, a gente pode ser plenamente satisfeito nele. E a gente que é solteiro, o Senhor, ele nos criou para ser, antes de ter alguém, Deus nos criou para ser felizes e completos e satisfeitos nele, sabe? Então, eu acho que é muito legal, porque quando a gente vai pro relacionamento esperando que a gente seja completo e feliz, e sempre, sabe? Só quando a gente tiver alguém, mano, você não vai ser feliz. Você só vai ser feliz em Deus, cara. Você só vai ser... Nós casados só vamos ser felizes em Deus também. Porque isso é muito importante, porque assim, é justamente essa expectativa. A pessoa realmente, eu preciso de alguém, porque é a minha metade, que me complete, que me faça feliz. Você precisa ser um ser completo, para que vocês dois juntos sejam completos em Deus. E assim, enquanto você precisa de alguém para te completar, você vai ser infeliz e ainda vai fazer o outro feliz também. Porque você vai colocar nele ou nela uma expectativa muito alta de suprir coisas que nunca vai suprir. Que não é um outro ser que vai suprir em você, né? E aí isso vai desenrolar em outras milhões de outras coisas ao longo da vida. Então, realmente você não foi muito legal você ter falado isso, porque realmente, por isso que há tempo pra tudo, né? Então, se talvez você ainda tá com essa, nossa, mas eu tô aqui esperando meu varão pra me completar, pra melhor esperar mais, então. Se encha. Exato. Vai esperar mais, Deus vai fazer você esperar mais, porque você ainda não tá preparado, entendeu? Exato. Foi muito bom, é exatamente isso. Mais alguém? Então, meninos, na churrasqueira, 30 segundos. Churrasco. Churrasco.